Eu começo então com o verso 1. O verso 1 é o que vai nos coordenar geograficamente, cronologicamente, para sabermos onde e quando estamos nesse livro. Verso 1 diz: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, nós temos nesses versos aqui, e eu fiz questão de colocar no slide que vocês estão vendo as datas de cada um desses reis. Miqueias, ele está aí profetizando desde, digamos, de 740 a.C. até, quem sabe, anos 700, anos 690 a.C. Um longo ministério profético, como vocês podem ver, aí passando por vários reis de Judá. E ele, por causa dessas informações cronológicas que a gente tem no texto, é seguro dizer, então, que ele profetiza na mesma época que Oséias e também Isaías. O Isaías não é parte do livro dos 12 dos profetas menores, mas é um outro livro profético que vocês têm aí a aula disponível no curso da Bíblia Comentada. E esse profeta estava trabalhando na mesma época que Oséias e Miqueias, no sul. Okay? Enquanto Oséias estava no norte, no reino de Israel, Isaías no sul e Miqueias também no sul. Vamos então falar sobre o contexto histórico, né? A geopolítica no mundo antigo. E nessa época, 8º século antes de Cristo, os assírios são a nação temida em todo o Antigo Oriente. E nós sabemos muito sobre a geopolítica do 8º século antes de Cristo no Antigo Oriente Médio, graças a inúmeros textos assírios, inúmeras escavações arqueológicas feitas em Israel e em outras partes ali do Antigo Oriente, e também pela Bíblia. Então, quando a gente olha essas fontes todas em conjunto, a gente tem uma visão muito clara do que está acontecendo ali. O principal rei assírio nessa época é esse que vocês veem a foto aí. E a gente já falou dele em outras aulas, quando a gente falou de Amós, quando nós falamos de Oséias. O rei Tiglat-Pileser III, ele foi responsável por expandir as fronteiras do império na direção do mar Mediterrâneo para o ocidente. E parte desse projeto expansionista foi anexar o território de Israel como parte do Império Assírio. Então, nos anos 734, 732, o rei assírio acabou com o reino de Israel, dizimou totalmente ali a população israelita, e Samaria, a capital de Israel, foi a única cidade poupada, né? A mensagem que Miqueias tem para Israel nesses capítulos que nós veremos aqui do livro de Miqueias, essa foi uma das últimas mensagens, um dos últimos avisos que Deus deu para aquela nação. E em Judá não era diferente. O medo também pairava sobre Judá, porque se Israel tinha sido conquistada pelos assírios, os moradores de Judá também tinham motivo para temer. Isso porque, alguns anos mais tarde, depois de Tiglat-Pileser III, um rei assírio chamado Sargão II, ele marchou contra algumas cidades que você pode ver aqui no mapa. Então, nós estávamos falando de Samaria, né, que foi a capital que foi deixada para trás pelo rei Tiglat-Pileser III, conquistou todo o reino do norte, deportou praticamente toda a população para a Síria e Samaria ficou isolada. Quando a gente fala de Judá, esse território aqui ao sul, o rei Sargão, numa campanha militar, começou a conquistar várias cidades aqui da costa, entre elas a cidade de Asdod, que você tem aqui o nome. Era uma das cidades dos filisteus. E por volta do ano 710, toda essa região era domínio assírio. Então os assírios já tinham tomado conta daqui, já tinham tomado conta dessa região aqui. E o texto bíblico vai falar ali sobre onde o nosso profeta mora. O texto bíblico fala que ele é morastita, e a gente vai ver daqui a pouquinho onde é, mas é nessa região aqui, a cidade de Moreset Gat. E daqui você consegue ver toda essa região. Está nas montanhas, você consegue ver todo esse vale. Então imagine só o profeta vendo no horizonte um exército assírio destruindo cidades, fumaça subindo. Deve ter sido assustador para o profeta saber que aquele poderia também ser o futuro da sua nação.